Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Marcas da Vida Cristã. Exposições sobre as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. Hoje, na lição de número 8, o tema será a marca da santificação. A forma íntima, como João expõe a seus leitores, nos remete a uma família. Nesse âmbito, para ele, só podem ser compreendidas duas esferas: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Essa realidade nos coloca diante de uma verdade fundamental. Os filhos de Deus não podem estar marcados pelas características dos filhos das trevas. O comentário da Bíblia MacArthur diz que a pessoa pertence à família de Deus e exibe o caráter divino de justiça, ou pertence à família de Satanás e exibe a sua natureza pecaminosa. Desta forma, precisamos entender que os filhos de Deus e os filhos do diabo têm características diferentes. A semente da serpente é conhecida por seu descuido da religião e por seu ódio aos cristãos verdadeiros. Desde Gênesis, nós vemos que os filhos de Deus se distinguem dos filhos do diabo. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade que, quando tomamos a decisão, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, nos tornamos, por adoção, filhos de Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu cuidado conosco, ó Pai. Obrigado pela filiação que nós temos com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao estudo da primeira carta de João, no capítulo 2 pode-se observar que o autor emprega e repete as expressões amados e filhinhos. Ele, porém, o faz de forma paternal e afetuosa. Estas expressões, de forma alguma, demonstram que ele está menosprezando a seus leitores, mas, ao contrário, ele lhes está demonstrando afeto. João, ao escrever esta epístola, era bem idoso, tinha empregado grande parte de sua vida no ministério e muitos de seus leitores eram seus filhos espirituais. Contrariando os ensinos falsos que estavam sendo disseminados nas igrejas, João apresenta a verdade. Considera o fato de os crentes não serem perfeitos, sem falta. Todavia, não considera isto como coisa que se deva ter prazer, porque o seu propósito em escrever é para que não pequemos. Você pode conferir isso em 1 João capítulo 2, verso 1. De uma maneira muito íntima e próxima, João descreve, através de uma analogia familiar, os níveis de maturidade cristã. Ele coloca-se como membro da família de Cristo e descreve os conselhos e as orientações para cada grupo. Ter intimidade com Deus é algo primordial para a santidade. Entretanto, intimidade não tem a ver com chamar Deus de você ou outros pronomes de tratamento mais informais. A intimidade a que me refiro está ligada ao nível de maturidade cristã que cada um de nós possui. O quanto conhecemos de Deus ou quanto estamos próximos dele. E João descreve isso de uma maneira muito particular. João escreveu aos crentes de diferentes idades e maturidade, seus filhinhos,
que tinham experimentado o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Em cada etapa da vida, a palavra de Deus é importante. Cada etapa na vida da nossa peregrinação cristã se levanta sobre a outra. À medida que os filhinhos aprendem a respeito de Cristo, vão crescendo em sua capacidade para sobrepor-se à luta das tentações. À medida que os jovens vão de vitória em vitória, crescem em sua relação com Cristo. Os maiores, tendo conhecido a Cristo durante anos, desenvolvem a necessária sabedoria para ensinar os jovens e começar o ciclo novamente. Eu pergunto a você neste momento: seu crescimento cristão é apropriado para a etapa de sua vida? Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 13 e 14. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vamos analisar cada grupo à parte. Pais. Ao falar ao grupo que se chama de pais, o apóstolo está fazendo menção aos crentes maduros. São aqueles que possuem um conhecimento espiritual profundo acerca de Deus. Ele afirma que os denominados pais conhecem profundamente a Deus. João está falando de maturidade, utilizando da comparação com os níveis familiares, onde os pais são os mais experientes. Logo, devemos destacar que o auge da maturidade espiritual não está ligado ao tempo que alguém possui como membro de uma igreja, mas ao conhecimento de Deus em sua plenitude. Jovens. Novamente, o apóstolo usa outro grupo para descrever um segundo estágio da vida cristã, os jovens. João não está falando de idade biológica, mas de maturidade cristã, referindo-se a esse grupo como aqueles que, embora não tenham amadurecido e não possuem uma intimidade profunda com Deus por meio da palavra, conhecem a sã doutrina e combatem o pecado e o erro por terem dentro de si a palavra de Deus. Filhinhos. Como abordado na introdução, ao utilizar esse termo no versículo 14, João está falando daqueles que são rasos em sua experiência e possuem somente o conhecimento básico. Existem muitos cristãos que se contentam em conhecer a Deus no nível básico, limitando o seu relacionamento com Ele a idas ao culto semanal, geralmente aos domingos, e tornando-se assim presas fáceis para o inimigo. Eles, afirma o apóstolo, conhecem o Pai, mas precisam crescer e amadurecer. Assim, todos que estão na família de Deus devem santificar-se e buscar o crescimento. Para isso, é necessário reconhecer em que nível de intimidade e maturidade nós estamos. Ao final do versículo 14, João afirma que a vitória sobre o maligno é dada através da permanência na palavra. O salmista faz uma declaração semelhante em Salmo 119, verso 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É por meio da palavra que o cristão encontra os conselhos para resistir ao maligno. E é nela que cada servo de Deus deve alimentar-se. Permanecer na palavra de Deus é colocar em prática os conselhos dela. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 14, a parte B. A palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Os comentários positivos Ragnos destacam que os jovens são fortes não por causa da sua força física, nem tampouco por causa da sua audácia.
Eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. Eles têm vencido o maligno, não fiados em sua própria força, mas pelo poder da palavra que neles permanece. É importante ressaltar que João fala que os jovens já venceram o maligno. João não apenas deseja que eles possam vencê-lo, não desafia a igreja para a luta e o engajamento, para que talvez obtenha a vitória. Ele fala no pretérito: tendes vencido o maligno. Como isso aconteceu? Esses jovens estão em Cristo e têm comunhão com Ele. Portanto, são partícipes da vitória que Jesus conquistou sobre todos os poderes das trevas ao morrer na cruz. A vitória dos crentes sobre o maligno é um fato consumado. A vitória dos cristãos sobre o maligno consiste em diversos pontos. Primeiro, não vivem mais na prática do pecado, que é característica dos filhos do diabo. Segundo, não são mais do maligno. E terceiro, foram libertados do domínio e do poder que o maligno exerce sobre o mundo. Tal vitória foi concedida mediante Jesus Cristo. Vale refletir quantas coisas em nossas vidas poderiam ser diferentes se nós colocássemos em prática os conselhos da palavra. Vivemos em uma sociedade a qual busca conselhos em muitos lugares e em muitos especialistas, o que em si mesmo não é mal. No entanto, a palavra de Deus, nosso manual de fé e prática, continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você pode conferir isso em Salmo 119, verso 105. A vitória sobre o pecado e a marca da santificação depende de quanto temos da palavra de Deus dentro de nós. Santificar-se é renunciar aos desejos carnais e, por amor a Cristo, deixar de amar ao mundo. Não existe santificação sem renúncia. O cristão é alguém que renunciou a si mesmo para seguir a Cristo. João aborda de maneira clara que o mundo e tudo que nele há não procedem do Pai, pois o mundo jaz no maligno. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O comentário bíblico Beckham diz que aqueles que almejam o alto padrão da vida cristã, descrito por João, devem deixar de amar o mundo e o que no mundo há. Você vê isso no verso 15. Isso é assim porque o mundo está na escuridão e o povo de Deus anda na luz. Apesar do Pai amar o mundo, ou seja, toda a raça humana, não devemos amar o mundo, ou seja, tudo que está alienado dele, tudo que impede o homem de amá-lo em troca. O mundo que não devemos amar é o seu rival. Esse mundo é um sistema de vida que foi estabelecido pelo homem não regenerado debaixo da influência do mal. Pode-se dizer, sem sombra de dúvida, acerca desse sistema: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Um coração não pode conter dois amores tão hostis, um para com o outro, como é o caso do amor da luz e o amor das trevas. Por isso, o apóstolo evidencia que não é possível amar ao mundo e declarar amor a Deus. Muitas pessoas desejam viver sob as bênçãos de Deus, amando ao mundo e satisfazendo os desejos da carne. Porém, o texto deixa nítido que tais atitudes são diretamente contrárias. Amar ao mundo é contrário do amar a Deus.
Aqueles que amam a Deus recebem o seu perdão e passam a gozar de uma nova vida com Cristo, renunciando ao mundo e às suas paixões, bem como vivendo em santidade. Não é possível santificar-se sem renunciar ao mundo e ao pecado. Por fim, ao que tudo indica é que alguns cristãos da época de João tentavam ser leais a Deus enquanto negavam e se opunham a Cristo. Provavelmente, muitos desses cristãos tinham escutado o evangelho do próprio João, mas agora estavam sendo enganados pelos professores que negavam as doutrinas fundamentais da fé cristã. E alguns dos crentes estavam em perigo de sucumbir aos argumentos falsos. O apóstolo faz um contraste entre o mundo, o qual é passageiro e está em processo degenerativo, e a vontade de Deus, a qual é imutável e permanente. Deus não mudou e a sua palavra não ficou desatualizada ou perdeu o seu valor. Pelo contrário, a vontade de Deus permanece e a santidade continua sendo exigida na vida de cada cristão. Assim, recebemos de Deus, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. João anima aos crentes a aferrar-se à verdade cristã que escutaram desde o começo do seu andar com Cristo. É mais importante crescer em nosso conhecimento do Senhor do que depender de nossa compreensão obtida mediante um cuidadoso estudo. E ensinar essas verdades a outros. Entretanto, por muito que saibamos, nunca devemos abandonar as verdades fundamentais a respeito de Cristo. Jesus Cristo sempre será o Filho de Deus e seu sacrifício por nossos pecados é permanente. Não há verdade que possa contradizer estes ensinos bíblicos. Para pensar e agir, olhando sua vida cristã, em que nível de intimidade você se encontra? Quanto tempo você dedica para conhecer a vontade de Deus através da sua palavra? Você pode dizer que ama a Deus? Sabendo que amar a Deus é renunciar ao mundo e suas paixões, quem você tem amado de verdade? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi a marca da santificação. Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Vem conosco. Fique na paz. Deus te abençoe.